colecionadora, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Danilo Cruz, este é o Cromos Futebol Clube Brasil, canal especializado em figurinhas e cards de futebol, trazendo mais um vídeo para o nosso espaço. E hoje, galera, estreia de um novo quadro no canal, que é a História do Colecionismo. A História do Colecionismo é um quadro que visa, principalmente, relembrar coleções antigas que fizeram parte, né, da rotina do colecionador e que, obviamente, muitos de vocês, principalmente aqueles colecionadores raízes da antiga, né, possuem esse álbum, e principalmente aqueles colecionadores mais novos, né, que estão adentrando esse mundo mais recente, ou até mesmo não possuem idade na qual esse álbum foi lançado, tá conhecendo um pouquinho dos álbuns antigos, né? A gente vai estar nessa estreia do nosso novo quadro trazendo o álbum do Brasileirão 94, porque é um álbum histórico quando se fala de álbum de Brasileirão, porque é um álbum que foi lançado logo após o Brasil se tornar tetracampeão. Pois é, galera, o álbum ele foi lançado logo depois do Mundial. Mas antes de mostrar, eu sempre peço aquele like, aquela inscrição, aquele comentário ajudando o Cromos Futebol Clube Brasil a crescer cada vez mais, tá certo? O álbum do Brasileirão ele traz os 24 clubes. Para quem não lembra, a fórmula do campeonato, você tinha 24 clubes. Esses 24 clubes eram divididos em 4 grupos de 6, em que eles se enfrentavam na ida e na volta, e aí os 4 primeiros eles se classificavam para as fases seguintes. Aqueles que não eram classificados num segundo momento tinham uma espécie de repescagem. Essas etapas elas iam evoluindo, e eu sei que na final foi Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras ganhou, foi campeão, ganhando o jogo decisivo por 3-1. Então o Palmeiras foi o campeão nessa edição de Brasileirão. Palmeiras que tinha a Parmalat por trás, né? Então era um time praticamente imbatível na época de se tentar vencer, de se tornar campeão na época, né? Então o Palmeiras era imbatível mesmo. Então nessa parte do álbum ele traz o regulamento, então mostra aqui tudo direitinho, a primeira fase, os 4 grupos, enfim, traz um pouquinho da fórmula do campeonato até a final, que o Palmeiras foi campeão, tá certo? Ok, quem são os grupos, né? Então no grupo A você tinha Bragantino, Corinthians, Criciúma, Flamengo, Grêmio e Sport. Grupo B, São Paulo, Portuguesa, Botafogo, Atlético Mineiro, Vitória e Paysandu. Grupo C, Santos, Guarani, Vasco, Cruzeiro, Bahia e Remo. E no grupo D, o Palmeiras, o campeão, né? União São João de Araras, Fluminense, Internacional, Paraná e o Náutico. Então você tinha os clubes, as figurinhas perfiladas, tá? Aqui é interessante, galera, porque nesse espaço eles trouxeram os jogadores destaques, né, das equipes, de algumas das equipes, sendo que aqueles jogadores que fizeram parte do elenco tetracampeão mundial recebiam as figurinhas especiais, as 4 estrelinhas, né, de tetra. Então o Cafu, o Miller, o Zete, o Gilmar aqui, né, o Viola, o Branco, eles tinham, né, vocês podem ver nas figurinhas aqui de destaques, as 4 estrelas, tá? Além dos mascotinhos que são inerentes, né? Os mascotes aqui, como vocês podem ver aqui, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Palmeiras e Fluminense. Aqui você tem o Ricardo Rocha com 4 estrelas. Aqui você tem um Zinho com 4 estrelas. Aqui no segundo momento, aqui você tem Santos, Cruzeiro, Botafogo, Guarani, Bahia, Sport e Bragantino. E aqui o Vitória, a Portuguesa, o Náutico, o Remo, Paysandu, Criciúma, Paraná e União São João de Araras. Trazia, além dos mascotes, os destaques das equipes. E aí, a ordem, galera, aleatória. Tá? Então, primeira equipe, o São Paulo. Como vocês podem ver aqui, jogadores históricos, o Palhinha, Alemão, Gilmar, Miller, Euler, Rogério Ceni aqui, novinho ainda, o Zete, enfim. Internacional em seguida,
o André, ainda muito novinho, o Sérgio, jogadores realmente que fizeram história. O Diney, que depois teve passagens marcantes no Corinthians. O Flamengo, então aqui o Gilmar, o Adriano, o Hélio, Baiano, Henrique, o Wallace, o Índio, o Charles. O Corinthians com jogadores realmente bem interessantes, Zé Elias, o Casagrande, o Casão, Marcelinho Carioca, o Marques, o Viola, o Ronaldo, enfim, Souza, o Galo, o Atlético Mineiro, logo em seguida, né? Renato Gaúcho aqui, Renato Gaúcho que teve passagem sim pelo Atlético Mineiro, pelo Galo. Logo em seguida o Grêmio, Emerson, Jamir, quem não se lembra de Jamir, Danley, goleiro histórico do Grêmio, né? Carlos Miguel também, jogador bem interessante, Osias, Ayup. E aqui, galera, né, você tem além dos títulos, o que são, né, que são informações que todo álbum do Brasileirão acaba trazendo, traz aqui os nomes com os detalhes técnicos dos jogadores. Logo em seguida o Vasco com Valdir, Carlos Germano, Jardel, que logo depois tem passagens marcantes pelo Grêmio, né? Sidney, Leandro, Jean, realmente o Ricardo Rocha. Palmeiras que vem a ser o campeão dessa edição do Brasileirão de 94. Aí você tem a Parmalat por trás, né? Patrocinando. Então é um baita elenco. Então Alex Alves, interessante que o Palmeiras, logo depois de se tornar campeão em 93, perante o Vitória, ele leva alguns jogadores do que pertenciam ao Vitória para o elenco, né? E um deles é o Alex Alves, que foi um destaque. Além disso, o Paulo Isidoro também, né? Que foi o Paulo Isidoro, que foi um destaque do Vitória no Brasileirão de 93. Além disso, Edmundo, Zinho, Rivaldo, Evaí, pelo amor de Deus, que clube, ó, Kleber, César Sampaio, né? Jogadores que defenderam a seleção brasileira, Roberto Carlos, aqui o Antônio Carlos, o zagueiro, enfim, um elenco realmente estrelado. Cruzeiro também com jogadores em destaques, o Sorato, ó, Zelão, Macalé, Toninho Cerezo, que depois tornou-se treinador, o Dida que foi do Vitória, né? E no ano anterior depois foi pro Cruzeiro. Fluminense. O Santos também com vários jogadores de destaques. Edinho, filho do Pelé, né? O Galo, Narciso, Cerezo, Paulinho Kobayashi, Dinho, enfim, galera. O Neto, craque Neto. Botafogo do Rio de Janeiro também, com Túlio Maravilha aqui, Sérgio Manuel, Batata, o Wagner, Beto, enfim, jogadores históricos. Guarani de Campinas que tinha um elenco muito bom, viu? Djalminha, Fernando, que depois veio a defender a Portuguesa, né? Amoroso, Luizão, ataque Amoroso e Luizão. Ataque muito bom. Bahia com jogadores que na época tornaram-se destaques, né? Jean, o pai do Jeanzinho, do jogador, do goleiro que defendeu Bahia, depois defendeu São Paulo, aí teve a polêmica com a esposa, né? Que ele foi acusado de agredir a esposa, teve que sair do São Paulo e acabou indo defender o Cerro Porteño do Paraguai. Lima Sergipano,
O Sport também com vários jogadores que na época eram destaques. O Ataíde, o Juninho, o Chiquinho, o Marcelo. Bons jogadores que defenderam o Sport. Bragantino sem o Red Bull, né? Bragantino raiz, podemos dizer assim, que sim, tiveram alguns jogadores de destaque na época, né? O João Santos, o da Guia, o Marcão, jogadores realmente muito interessantes. O Vitória que na verdade sofreu um desmonte, né? Vitória que havia sido vice-campeão em 93 e como era um clube que sem grandes recursos, né? A grande maioria do elenco era o elenco de atletas que vieram da base, e obviamente depois do sucesso de 93 houve um desmonte, então vários jogadores saíram, mas aqui temos sim alguns jogadores destaques, o Ramon, né, o Ramon Menezes, o Paulinho Kobayashi também fez parte desse elenco, Pichete, o Rick, o Rodrigo, lateral, o China. Então, vários jogadores destaques do Vitória. A Portuguesa também, com Tico, enfim, Paulo César. Bem interessante o time da Portuguesa. O Náutico com Nailson, lembro bem de Nailson. Flavinho também, bom jogador. Clube do Remo, que Remo voltou depois de 31 anos, né, para a Série A. Nessa época era equipe de Série A. Você tinha o Rogerinho, o Kleberton, o Almir também, bons jogadores. O Criciúma, Daniel, Gilvan, Jairo, bons jogadores. Soares também. Paraná Clube, João Antônio, Saulo, enfim, o Regis, o goleiro Regis, Paulo Miranda, bem interessante. Paysandu, concorrente aí, né? O rival do Remo, também fez parte dessa edição do Brasileirão de 94. Chiquinho, enfim, vários destaques. E a União de São João de Araras, né, que foi o clube que revelou Roberto Carlos, enfim. Nessa edição você tinha o Edinho, você tinha o Esquerdinha também, foi um jogador que fez muito sucesso no futebol. O Israel também, com boas passagens pelo futebol paulista. E é isso, aqui você tem a organização dos grupos, as primeiras rodadas, claro, do primeiro turno, depois você tinha um segundo turno. E aqui, eu cheguei até a preencher na época, né? Na verdade, quem preencheu foi meu irmão. Foi meu irmão que preencheu nessa época. Mas afinal foi Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras tornou-se campeão com o time da Parmalat, né? As estatísticas... É um álbum, né, galera? Como vocês podem ver, tá um pouquinho manchadinho, porque é um álbum de muitos anos, né? É meu xodó. É um álbum que tá comigo desde então. Então é isso. Uma coleção histórica que, para quem gosta de futebol, quem é amante de futebol e que gosta, né, de colecionar, é um álbum que é fundamental. Até porque os álbuns de futebol, eles são, sim, documentos históricos, então eles trazem, né, em seu conteúdo dados históricos dos clubes e principalmente os jogadores que fizeram parte dos elencos na época. Então quando eu quero lembrar do Vitória de 97, do Palmeiras de 94, do Corinthians de 99, eu venho para os meus álbuns e acabo matando a saudade um pouquinho desses elencos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem like e, obviamente, traremos vídeos novos a respeito desse novo quadro, que é mostrando um pouquinho coleções antigas de diversos temas envolvendo futebol, tá certo? Então é isso, um abraço, valeu, até a próxima!